E aí galera, tudo bom? Esse vídeo aqui foi uma aula que eu gravei há um tempo atrás já, né? Sobre o Brasil holandês e é destinado a vocês, alunos do 8º ano, tá? Como a aula já estava pronta, então eu decidi pôr a mesma, né? Porque a matéria é a mesma, e aí eu gravei essa parte aqui para vocês, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando aí, e aí a gente vamos fazendo as atividades aí, sempre prestando atenção no que é pedido, lendo os textos, beleza? Falou, gente. Até mais. Bons estudos aí. É nóis. O assunto desse vídeo aqui é a invasão holandesa no Brasil e o Brasil holandês. Antes de a gente começar a explicar sobre a invasão holandesa em si, a gente tem que entender o contexto em que ela se passou, certo? Durante o século XVI e parte do século XVII, Portugal ganhou muito dinheiro com o açúcar aqui no Brasil. Não é novidade para vocês, né? A questão dos ciclos econômicos que o Brasil teve. Tivemos o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e depois, consequentemente, o café. E nesse período que a gente vai tratar aqui é a parte onde Portugal ganhava muito dinheiro com o açúcar. O Portugal tinha vários parceiros comerciais aí, entre eles a Holanda, né, que era a maior. A Holanda financiava o açúcar aqui no Brasil. Como é que funcionava? Eles davam o dinheiro, a burguesia holandesa dava o dinheiro para os portugueses, e aí os portugueses então faziam toda a infraestrutura que precisavam para produzir o açúcar aqui, no engenho. Então tinha tudo aquilo, né, a compra de escravos, todo o equipamento necessário. E aí então, quando o açúcar estava pronto, eles mandavam para a Holanda e os holandeses revendiam a preços mais elevados para ter um certo lucro. Outra coisa que a gente tem que entender é que a Holanda era dominada pelos espanhóis. Os holandeses, eles tinham essa liberdade econômica, né? Mas o domínio era espanhol. São dois pontos que a gente tem que entender: o financiamento do açúcar e o domínio espanhol. Então a Holanda, né, no caso, ela era dominada pelos espanhóis aí, certo? Sabendo disso, a gente tem que entender agora o que aconteceu, né? Por que deu todo esse rolo aí. Em 1578, né, aconteceu um rolê muito errado em Portugal, né? Tinha um rei lá chamado Dom Sebastião, né? E esse cara, ele era cristão, fervoroso, e basicamente ele queria partir para uma cruzada, né? O cara queria, ele não queria ficar lá. Ele era muito jovem, né? Ele era novo, tal, né? Cheio de vitalidade, e ele foi para uma cruzada em 1578, em Marrocos, no norte da África. E ele acabou morrendo lá. Na verdade, ele desapareceu. Muitos portugueses acreditavam que um dia ele iria voltar, mas ele acabou não retornando. Essa batalha é chamada de Batalha de Alcácer Quibir. E aí então a dinastia portuguesa estava em sérios apuros, porque o Dom Sebastião, ele não deixou nenhum herdeiro. Os portugueses tiveram que correr para ver quem que iria substituir o rei, que sumiu na cruzada. Então, basicamente, depois do sumiço do rei, a dinastia então de Avis decidiu colocar o tio-avô dele, Dom Henrique. O Dom Henrique assumiu. Só que ele já era muito velho, ele acabou falecendo pouco tempo depois. E aí, em 1580, não tinha mais rei. Chegou num ponto que não tinha mais quem ser colocado lá, né? A dinastia acabou. E é aqui que começa o que a gente chama de União Ibérica. Em 1580, não tendo mais representantes ou parentes próximos ali dentro de Portugal, foram buscar então na árvore genealógica da família quem poderia estar mais próximo aí. O cara que foi colocado como rei foi o Filipe II. Na época ele era rei da Espanha. Então, basicamente, a União Ibérica é a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa a partir de 1580. Essa união ela vai durar até de 1580 a 1640. É a dinastia de Habsburgo. Tá, mas o que isso afeta na história do Brasil, então? Que, basicamente, a Holanda, né, ela tinha essa ligação com Portugal, né, por conta do açúcar, que era um produto muito valioso na época. Até tudo isso acontecer, Portugal dominava o mercado do açúcar. E também porque a Holanda era dominada pelos espanhóis, pois eles conseguem a independência da Espanha. E a Espanha, então, dá a resposta. A resposta espanhola para tudo isso foi o que a gente chama de embargo espanhol. Basicamente, o Filipe II, ou Filipe I do Reino Unido, de Portugal e Espanha, decide falar assim: quer saber? Eu vou ferrar esses caras mesmo. Além do motivo da independência da Holanda,
em relação à Espanha também tem um motivo religioso. A Holanda era cheia de calvinistas e basicamente a Espanha ela perseguia hereges, queimava gente na fogueira e o cacete. Por motivos religiosos e econômicos, ferrando a economia da Holanda, basicamente, como um todo, né? Os holandeses, então, resolvem dar uma resposta à altura para os espanhóis. Uma das respostas é a invasão do Brasil. Por conta desse embargo, a Holanda perdeu muito dinheiro. Porque lembra que eu falei para vocês que eles davam dinheiro primeiro e depois recebiam o açúcar? Em resposta a tudo isso que estava acontecendo, então, os holandeses, em 1602, criam o que a gente chama de Companhia das Índias Orientais. Em 1621, eles também criam a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha o objetivo do controle comercial das colônias espanholas e portuguesas. Eles invadiram a parte da África, invadiram o Caribe e também invadiram aqui o Brasil, né, que é daqui que o açúcar vinha. A invasão holandesa é dividida em duas partes. A primeira ocorreu em 1624 na Bahia. Só que nesse primeiro ataque os holandeses não tiveram muita sorte, porque a esquadra espanhola veio aqui e regaçou eles, não deixaram os holandeses permanecer por muito tempo na Bahia. Então eles acabaram sendo expulsos. Só que na segunda invasão, em 1630, a coisa foi diferente. Os holandeses então conseguiram chegar em Pernambuco e acabaram se estabelecendo aqui, né? Vale ressaltar que nesse segundo ataque os senhores do engenho até tentaram, né, falar, sai daqui, né, que é isso, que tá acontecendo, pá. Só que daí aconteceu o quê? O que acontece aqui no Brasil direto. O interesse econômico foi o mais alto. Os holandeses vão ficar aqui no Brasil de 1630 até 1654. Os espanhóis não vão conseguir tirar os holandeses daqui do Brasil, porque os gastos eram muito exorbitantes. Na verdade, a Espanha estava passando por um perrengue muito grande, porque acabou o ouro que eles tinham, todo o ouro que eles tinham lá nas colônias sul-americanas, né? Estavam se esgotando, então a situação não era muito boa, né? O primeiro ataque eles conseguiram conter, só que o segundo não, e os holandeses vieram e ficaram. E nesse período que eles acabaram ficando aqui, um cara vai se destacar, um cara chamado Maurício de Nassau. Depois desses conflitos iniciais aí entre portugueses e holandeses, onde os holandeses meio que falaram, calma, a gente quer só, né? Quer ganhar dinheiro, quer fazer vocês ricos. Depois de tudo isso, em 1637, ele chega ao Brasil então, para administrar os interesses holandeses aqui no Brasil, na colônia, né? Maurício de Nassau ele fica de 1637 até 1644 aqui no Brasil. E basicamente o governo dele foi marcado por algumas coisas interessantes para a gente ressaltar aqui, né? O Maurício de Nassau ele investiu muito na infraestrutura das fazendas de engenho, ou seja, empréstimo. Ele permitia que os senhores de engenho pegassem grandes empréstimos e com suaves prestações, né? Basicamente tudo sem juros, então era vantajoso para o senhor de engenho. O Maurício de Nassau ele foi uma mãezona para os senhores de engenho aqui no Brasil. Isso por quê? Porque era de interesse a produção de açúcar rolar, então ele foi muito bom com os senhores de engenho. É por isso que os senhores de engenho, meio que lá de Pernambuco, gostavam da administração do de Nassau. Então ele foi responsável por uma aliança entre senhores de engenho e os holandeses. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que o Maurício de Nassau, além dos interesses econômicos, né, ele também deu um grau aqui, tanto na cultura quanto na ciência do Nordeste brasileiro. Ó, aí vai passar na tela aí, então, uma lista de tudo que ele fez aí, olha aí, ó. Ele trouxe melhorias significativas, não só para a economia, mas também para a vida das pessoas lá. Então era meio que óbvio que eles queriam que permanecesse o de Nassau aqui, né? E esse último ponto que a gente tem que ressaltar da liberdade religiosa é porque eles eram calvinistas, né? Então, basicamente era interessante que a religião calvinista não fosse importunada aqui. Mas vale ressaltar que ele não proibiu a religião cristã, porque a maioria dos senhores de engenhos eram cristãos, né? Bom, e o que causou o fim do governo do de Nassau? A companhia holandesa falando assim, pra tudo isso que você está fazendo está custando muito dinheiro e o retorno está sendo menor. Então, basicamente, o de Nassau fica aí, né, de 1640 a 1644, sendo pressionado, né? Ele queria agir, mas não podia porque não tinha grana para tudo isso, e aí, então, ele larga o cargo. Quando ele vai embora em 1644,
aí a porca torce o rabo. Por quê? Porque a Holanda então começa a subir imposto dos senhores de engenho, tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que o Denassau trouxe, acabou então sendo jogado pro buraco. Falou, pô, não, tá tudo muito caro, então nós vamos dar uma diminuída nisso aí, né? E aí então os senhores de engenho começam a querer que os holandeses vazem daqui, porque a administração que estava a partir de 1644 não era benéfica para os senhores de engenho aqui do Brasil. Somando tudo isso, nós tínhamos o fim da União Ibérica lá em Portugal, então, né, tava aquele clima. Em 1654, então, acaba a insurreição pernambucana e os holandeses saem do Brasil, né? Vale salientar que Portugal e Holanda, depois disso tudo que aconteceu, fizeram tratados de paz, né? E Portugal acabou tendo que pagar uma grande indenização para a Holanda. Depois disso tudo, o que aconteceu, né? É o que a gente chama de decadência, porque, veja bem, a nova dinastia que começou a governar Portugal, que é a dinastia dos Bragança, acabou então entrando em dívidas gigantescas por conta de todo esse conflito que teve. A decadência da economia portuguesa começou então por conta disso. E a partir de 1654, então, foi só ladeira abaixo. Vamos então pontuar o que vai desencadear a crise econômica em Portugal pós-União Ibérica e pós-holandês no Brasil. Primeiro ponto, eles perderam o monopólio do açúcar. Naquela época, antes de tudo isso acontecer, Portugal tinha o domínio da produção de açúcar, né? Basicamente, Portugal vendia para a Europa inteira o açúcar e também para os holandeses, né? Que tinham aquele esquema que a gente falou lá no começo do vídeo. E o que aconteceu? Quando os holandeses eles ficaram muito tempo aqui no Brasil, eles ficaram, né, todo esse tempo e eles acabaram aprendendo a fazer o açúcar. Eles aprenderam então a todo o processo, né, da fabricação do açúcar, que vocês já sabem, né, que é o corte, depois vem a moenda, a fervura, né, essas coisas eles acabaram aprendendo também, né. E aí então eles levaram todo esse conhecimento para as Antilhas. E aí então eles começaram a fabricar um açúcar melhor e mais barato. Então, basicamente, Portugal perdeu o monopólio, ou seja, tinha concorrência e agora, então... Fora isso, outra coisa que a gente tem que lembrar é da dívida. Os portugueses, para expulsar os espanhóis do trono e também fechar esses acordos com a Holanda, precisou de dinheiro. E da onde veio o dinheiro? Da Inglaterra. É aqui que começa, então, uma das maiores alianças comerciais da história, porque Portugal vai ficar extremamente dependente da Inglaterra. A partir daqui, tudo que Portugal fizer vai ter que ser para agradar a Inglaterra. E grande parte da nossa economia vai ficar atrelada aos ingleses, principalmente na parte da dívida. O que vai salvar a economia portuguesa? O ouro, né? Por sorte eles vão conseguir achar ouro. Mas isso fica para outra vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que tudo isso que a gente está vivendo passe logo e que a gente volte aí nas aulas presenciais, tá? Falou, gente. Bons estudos aí.